Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos falar sobre insegurança alimentar, desnutrição, doenças e saúde no geral. Esse é um assunto que se correlaciona de forma importante com o nosso contexto atual. Em um primeiro momento, faremos uma breve introdução que traz importantes conceitos relacionados ao tema. Já no segundo momento, a gente vai discutir um pouco sobre o contexto pré- e pós-pandemia. E por fim, iremos conversar sobre algumas doenças e problemas de saúde que estão relacionados à insegurança alimentar. Dito isso, vamos lá. Para entendermos o cenário atual, é importante que alguns conceitos sejam reforçados. Para ter uma dieta saudável e equilibrada, é necessário que a gente consuma alimentos que nos forneçam diferentes nutrientes, ou seja, o ideal é que a gente tenha uma alimentação diversificada, de forma que esses alimentos possuam as quantidades ideais de proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e sais minerais. Esses nutrientes são essenciais para o funcionamento do nosso organismo e eles podem desempenhar diversas funções, sendo a mais importante o papel de fornecer moléculas, ou seja, servir como combustível para a respiração celular, que é um processo pelo qual os organismos no geral obtêm energia para realizar as mais diversas atividades. E como bem sabemos, precisamos sempre estar ingerindo alimentos para que esses combustíveis não faltem e o metabolismo siga funcionando normalmente. Quando estamos de repouso, ou seja, quando não estamos correndo ou andando, ainda assim o nosso corpo precisa de uma certa quantidade de energia para se manter vivo e para manter suas funções vitais. Por exemplo, fazer com que o seu coração permaneça batendo. Isso a gente chama de taxa metabólica basal. Ou seja, é a quantidade mínima de energia que o nosso organismo precisa para se manter vivo e funcionando em uma condição de repouso. De forma que o nosso gasto energético total de um dia será a soma dessa taxa, ou seja, da taxa metabólica basal, mais toda a energia que a gente gasta em qualquer outra atividade que gere um esforço. E é importante ressaltar que nem toda energia que está disponível para o nosso organismo será utilizada, de forma que a energia que sobra, ela acaba sendo estocada na forma de glicogênio nos músculos e no fígado, ou ela é estocada na forma de gordura no tecido adiposo, o que nos faz engordar. Por outro lado, quando falta energia, por exemplo, em uma situação de exercício que demanda alta energia, o corpo passa a utilizar essa energia estocada. E isso é o que faz o nosso organismo, que nos faz emagrecer. Além dessa questão energética, outro aspecto importante da alimentação é o fornecimento de nutrientes que são essenciais para o bom funcionamento do organismo. E para que uma alimentação, uma dieta possa suprir a necessidade energética de uma pessoa, ela precisa fornecer cerca de 50% a 60% de carboidratos, 25% a 35% de gorduras, 15% a 25% de proteínas. Algo que a gente pode observar na famosa pirâmide nutricional, que serve como uma base de guia para montar refeições. Tendo estabelecido esses conceitos, podemos entender agora um pouco do contexto pré- e pós-pandemia de Covid-19. Como vamos ver adiante, ter uma alimentação equilibrada, ou em muitos casos apenas ter algo para comer, está cada vez mais difícil. Como sabemos, o país não se encontra em uma boa situação econômica, o que acaba influenciando no cotidiano da sua população, inclusive na capacidade de ter acesso aos alimentos. O aumento da inflação e dos preços torna cada vez mais difícil e mais caro comprar os alimentos necessários para manter uma alimentação minimamente adequada, como podemos ver pelas notícias. E com isso, cada vez mais pessoas têm visto a fome chegar em suas casas. Nesse contexto, começamos a nos deparar com o conceito de segurança alimentar. Mas afinal, o que seria a segurança alimentar? Segundo a FAO, Organização para a Alimentação e Agricultura, a segurança alimentar é a situação na qual todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico, social e econômico a recursos suficientes, seguros e alimentos nutritivos que atendam às suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida ativa e saudável.
E quando, para um indivíduo, não há a possibilidade de acesso a um desses fatores, a situação passa a ser considerada de insegurança alimentar, onde os indivíduos não conseguem mais manter uma alimentação adequada. De acordo com o IBGE, a insegurança alimentar pode ser dividida em 3 diferentes níveis. O primeiro, a insegurança leve, quando há uma preocupação ou alguma incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro, ou uma qualidade inadequada dos alimentos resultante de estratégias que visam não comprometer a quantidade de alimentos. A insegurança moderada, que é quando há uma redução quantitativa de alimentos entre os adultos ou uma ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimento entre os próprios adultos. E, por fim, a insegurança grave, que é a redução quantitativa de alimentos também entre as crianças, ou seja, a ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre todos os moradores ou todos os membros daquela população. A fome passa a ser uma experiência vivida no domicílio. Com o avanço da crise econômica e política, que tem sido potencializadas pela Covid-19 e pela falta de ações do governo, notícias como essas têm se tornado cada vez mais comuns, piorando um cenário que já vinha sendo construído mesmo antes desse contexto de pandemia. Como podemos perceber nos dados trazidos anteriormente, houve um grande aumento na inflação dos alimentos, que é um resultado desses problemas econômicos, mas que ainda assim foram um pouco atenuados pelo auxílio emergencial, sendo que em 2020 o auxílio emergencial pagou aproximadamente 387,69 bilhões de reais a mais de 89 milhões de pessoas, de forma que ele foi convertido em um importante mecanismo para o aquecimento da economia, impactando sobre o consumo das famílias e influenciando a atividade econômica em alguns setores importantes. Em um trabalho produzido pelo grupo de pesquisa Food for Justice, foram avaliados os efeitos da pandemia na alimentação e na situação da segurança alimentar no Brasil. Uma pesquisa realizada com a finalidade de obter dados relacionados a quantas famílias passavam pela situação de insegurança alimentar e o quanto isso aumentou na pandemia, obteve os seguintes dados. Na pesquisa realizada, foram entrevistadas pessoas de 1.978 domicílios de diferentes classes sociais e os dados indicaram que hoje a maior parte da população brasileira está em algum grau de insegurança alimentar. Segundo dados do IBGE, em 2017 e 2018, 63,3% da população viviam num estado de segurança alimentar. Já em 2020, os resultados da pesquisa indicaram que esse número reduziu para 46,6%. Ou seja, sabemos que quase 60% dos brasileiros estão em algum grau de insegurança alimentar. Sendo que desses 60% de brasileiros, 31,7% apresentam um grau de insegurança alimentar leve, 12,7% apresentam um grau de insegurança alimentar moderada e 15% estão em uma situação de insegurança alimentar grave. Pode-se observar que as diferenças de gênero, raça, perfil domiciliar, contextos regionais, territoriais e de renda são marcadores que influenciam de forma importante a maior ou a menor incidência de insegurança alimentar nos domicílios. Dessa forma, sabemos que os percentuais de insegurança alimentar se apresentam mais altos em domicílios com um único responsável, sendo ainda mais acentuado nos casos em que a responsável é uma mulher ou uma pessoa de raça parda e preta. Além disso, também sabemos que esse índice é maior nas residências habitadas por crianças de até 4 anos, ou crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. A frequência de insegurança alimentar é também significativa nos domicílios situados nas regiões Norte, Nordeste e nas regiões rurais do país. No caso dos entrevistados que relataram ter diminuído a sua renda desde o início da pandemia, identificou-se a ocorrência de insegurança alimentar em 71,9% desses domicílios. Mesmo antes da pandemia, identificou-se o consumo irregular de carnes entre 72,6% dos entrevistados. Entre esse mesmo grupo de entrevistados, a proporção de consumo irregular de hortaliças e legumes era de 67,2%, já de frutas, de 66,5%. Com a pandemia, houve redução de mais de 85% do consumo de alimentos saudáveis entre entrevistados, cujos domicílios se encontram em situação de insegurança alimentar. Dito isso, vamos discutir agora o quanto e quantas pessoas são afetadas pela fome e desnutrição como consequência da insegurança alimentar. E, a partir disso, analisar quais são as doenças que estão relacionadas a esse cenário.
com mais da metade da população brasileira em situação de insegurança alimentar, o que representa o dobro da população que vive na Argentina, e 19,1 milhão de pessoas passando fome, os casos de desnutrição, que nada mais é do que a falta de nutrientes necessários para suprir a demanda energética para o funcionamento normal do corpo, têm aumentado e muito. Em geral, a desnutrição tem como sintomas iniciais fadiga, tontura e perda de peso, que podem posteriormente evoluir para estágios mais graves, que é conhecido como marasmo, onde a pessoa se torna extremamente magra, com músculos atrofiados, pele frouxa e aparência envelhecida. Além disso, dependendo de quais nutrientes estão faltando, o quadro pode evoluir para diferentes sintomas ou doenças mais graves, como apresentados nos próximos exemplos. Dentre as doenças que podem ser causadas pela desnutrição, há um quadro conhecido como kwashiorkor, que nada mais é do que a falta de aminoácidos essenciais durante o período da infância e é caracterizado por um inchaço abdominal e danos no desenvolvimento do sistema nervoso. Além disso, a falta de proteínas pode prejudicar o desenvolvimento muscular das pessoas, gerando um quadro de constante fadiga, além de tornar as unhas e cabelos quebradiços. Os carboidratos geralmente são os nutrientes mais acessíveis e acabam estando presentes mesmo nas dietas mais comprometidas, sendo em muitos casos quase que o único nutriente ingerido. Mas assim como para outros nutrientes, baixos níveis de carboidrato podem também gerar sintomas graves. A forma mais simples do corpo obter energia é através dos carboidratos, e sem essa fonte, o corpo passa a consumir gorduras e proteínas para suprir essa função, de modo que esse quadro pode gerar perdas de peso e atrofia muscular. Além disso, a falta de glicose no cérebro, o que pode causar dores de cabeça e problemas de concentração, podem também gerar danos no desenvolvimento do sistema nervoso. A carência de cada vitamina pode resultar ainda em diferentes doenças. Podemos citar como exemplos baixos níveis de vitamina C, que resultam em um quadro de escorbuto. De modo semelhante, cada mineral também apresenta uma função específica no organismo. Quando ausente, pode causar algum problema. Por exemplo, quando há falta de cálcio, pode levar a problemas nos ossos, como a osteoporose, além de problemas com a contração muscular. Além disso, a ingestão de quantidades insuficientes de lipídio pode também trazer problemas metabólicos sérios, já que esse nutriente tem funções importantes no sistema nervoso. Para tentar ajudar no consumo de alimentos saudáveis e reduzir os índices de desnutrição e enfermidades, o Ministério da Saúde desenvolveu um documento oficial chamado de Guia Alimentar para a População Brasileira. A última edição do guia foi publicada em 2014 e aborda os princípios e recomendações para uma alimentação adequada, servindo como instrumento para apoiar e incentivar ações de educação alimentar e nutricional, além de subsidiar políticas, programas e ações que visam uma maior segurança alimentar da população. O acesso ao guia é totalmente gratuito e está disponível na internet a todos que tenham interesse. Para fixarmos os conteúdos apresentados nessa aula, vamos agora fazer uma atividade no Kahoot. Essa atividade não vale nota e tem como intuito analisar a construção do seu conhecimento durante esse processo de forma divertida. Para acessar a plataforma, basta digitar Kahoot no Google, entrar no site e utilizar o código que estará na lousa ou projetado na tela do seu computador. Essas foram as referências utilizadas. Então vamos lá, boa atividade, pessoal!